Olá, seja bem-vindo ao Território da Mente, podcast que conecta psicologia, prática e reflexão. Eu sou Bianca e hoje estou aqui com os psicólogos Cássio, Liliane e Rafael para falarmos sobre um tema que faz parte da vida de qualquer casal: os conflitos nos relacionamentos amorosos. Diferenças sempre existirão, mas até que ponto elas fortalecem ou enfraquecem a relação? Como lidar com questões como ciúmes, controle, possessividade, rotina e necessidade de espaço, sem que isso gere desgastes profundos? É sobre isso que vamos conversar hoje. Então, vamos lá! Bom, então para falar sobre isso, vamos partir de uma obviedade, né? A famosa obviedade que precisa ser dita. Todo relacionamento envolve duas pessoas com histórias diferentes, com crenças, valores, expectativas diferentes. Então, é totalmente natural que tenhamos conflitos nessas relações. Mas o problema não é nem o conflito, né? O problema é a forma como o casal vai fazer para lidar com esse conflito. Porque muitos casais entram em atritos constantes, porque eles têm uma crença de que para dar certo o outro precisa pensar da mesma forma. E não é assim que funciona. Achar que o outro precisa agir conforme as suas expectativas ou suprir todas essas necessidades. A gente sabe que essa expectativa é totalmente real e, na prática, o que vai fortalecer um relacionamento é justamente a capacidade, eu diria, de negociar essas diferenças entre as partes envolvidas. E a grande questão aqui, Cássio, é quando essas diferenças, elas não são bem trabalhadas, né? Elas podem, então, gerar alguns padrões e esses padrões serem destrutivos, como, por exemplo, um padrão de um controle excessivo, uma possessividade ou uma sensação de sufocamento dentro dessa relação. Por exemplo, uma pessoa pode interpretar o desejo do outro por momentos de individualidade como um sinal de desinteresse, né, ou de abandono, quando na verdade pode ser apenas uma necessidade natural de espaço. Quando falta diálogo para esclarecer isso, pequenas diferenças podem se tornar grandes conflitos, né? Pode gerar aí grandes conflitos. E é por isso que um dos maiores desafios dos casais é aprender a diferenciar um problema real do que é apenas uma forma diferente de funcionamento de cada um, né? Muitas vezes a gente encontra ali conflitos que surgem porque as pessoas interpretam os comportamentos do parceiro ou da parceira a partir das próprias inseguranças e da realidade. E isso pode fazer com que, se alguém tem um histórico de abandono, por exemplo, ela pode sentir que qualquer distanciamento do parceiro pareça ser uma repetição dessa história. E isso faz com que crie inseguranças maiores ali. Se tem um histórico, por exemplo, de traição ou de ameaças onde não há, também pode fazer com que a pessoa que está ali envolvida no relacionamento não saiba lidar com esses conflitos e não saiba também resolver desacordos. E isso leva a uma reação que determina uma forma diferente ali e não é saudável para o relacionamento em si. Pensando também aqui no papel do ciúme, do controle, da possessividade, como constitutivas aí das relações, a gente precisa pensar o seguinte: tem muita gente que tem uma crença disfuncional de que pelo menos um pouquinho de ciúme pode ser saudável. Mas a verdade é que o ciúme sempre é um sintoma de insegurança e desconfiança. O ciúme não vai fortalecer relacionamento nenhum, pelo contrário, ele enfraquece a conexão e tem uma grande possibilidade de se tornar um problema muito grave. O ciúme normalmente aparece quando tem aquele medo, na maioria das vezes, um medo imaginário da perda. Uma sensação de uma das partes de que não é suficiente para o outro, ou até uma necessidade de controle sobre a outra pessoa no relacionamento. Mas o ciúme cresce e quanto mais ele cresce, obviamente, mais ele desgasta a relação. E é aí que entra, né, o controle. Esse medo da perda, né? Muitas vezes um dos parceiros tenta controlar o outro, né? Como, por exemplo, com quem essa pessoa fala, por onde vai e até o que essa pessoa está fazendo nas redes sociais. E isso não fortalece a relação, né? Só cria um ambiente de tensão e desconfiança. As relações saudáveis, por outro lado, né, elas são baseadas na confiança e no respeito ao espaço do outro.
Cada um de nós precisamos desse espaço, né? E o problema é que quando o controle começa, muitas vezes ele vem disfarçado de cuidado, né? Eu faço isso porque eu me importo com você. Só que, na verdade, o que está por trás é o medo, né? Medo de perder, a insegurança é que está por trás aí desse disfarce de cuidado, né? E esse controle, ele vira uma relação perigosa mesmo, principalmente quando a gente entra num quadro mais de possessividade, que é quando o parceiro começa a achar que tem direito de decidir tudo pelo outro. O que era um relacionamento ali que pode virar uma prisão emocional e onde não existe mais espaço para a individualidade de cada um. Então a gente precisa de entender como sair desse ciclo, né? E o primeiro passo que a gente pode destacar que seria o autoconhecimento. Se o ciúme ou a necessidade de controle, né, estão aparecendo, é importante a gente parar e se perguntar o que está por trás dessa insegurança. Detalhe que essa insegurança, ela é sobre mim. Então, eu sendo inseguro, geralmente as pessoas responsabilizam o outro, né? Mas se eu sou inseguro, eu tenho que avaliar o que é que em mim está causando essa insegurança. Em alguns casais a gente vê assim, eu sou assim porque ele conversa demais, ele dá atenção demais para as mulheres. Ou então, vamos supor, ele falando, não, eu sou assim, eu tenho essa insegurança, esse ciúme, porque ela se veste de determinada forma. Mas, na verdade, a insegurança é sempre sobre a própria pessoa. Então, eu, sendo inseguro de mim mesmo, de manter essa relação. E quando eu começo a entender o que está por trás dessa insegurança, a gente começa a entender a raiz do problema, que não está no parceiro. E a parte boa disso é que quando a gente não terceiriza, né, não direciona o problema para o outro, a gente tem onde trabalhar nesse problema. Se o problema está na minha mão, eu tenho como resolver. Agora, se está no outro, eu tenho que esperar que o outro mude. Então, é vantagem a gente reconhecer que o problema está na gente, nessa hora ali, e começar a buscar uma forma de trabalhar isso. A outra coisa é o diálogo. O casal ele precisa de conversar de forma aberta, sincera, sobre o que cada um precisa, sobre o que cada um tem de insegurança na relação, sem que isso vire um jogo de poder ou uma briga naquela situação ali. Porque o amor de verdade, ele não sufoca, ele não prende, ele dá espaço para os dois crescerem juntos. Aliás, uma questão sempre presente é a questão que envolve a rotina. Porque muitos casais sentem que, com o tempo, a relação perde a novidade, entra nessa rotina desgastante. Mas o que está realmente por trás dessa sensação? E como é que a gente pode resgatar a conexão e manter um relacionamento vivo? Eu trago essa pergunta até porque a rotina em si não é o problema. Pelo contrário, é até normal que tenhamos rotinas relativamente fixas para facilitar os nossos processos cotidianos. Na verdade, a rotina pode trazer até segurança e estabilidade para o casal. O que torna um problema é a falta de renovação do compromisso afetivo, do engajamento, do investimento de um em relação ao outro dentro dessa rotina. Exatamente. E esse desgaste, né, da rotina, muitas vezes nem tem a ver com o relacionamento em si, mas com a sobrecarga emocional, as preocupações do dia a dia, né, com o trabalho, os filhos, né, responsabilidades financeiras. Tudo isso pode fazer com que os casais deixem de investir no tempo juntos e manter essa conexão emocional, né, ao longo do tempo. E qual é o erro mais comum, né, que a gente percebe aí? É achar que essa fase significa que a relação não funciona mais. Na verdade, ela pode ser um convite para que o casal se reinvente, encontre uma forma diferente, né, uma nova forma de se manter e manter essa conexão viva. E não precisa ser nada grandioso também para manter a relação viva, não. Às vezes, algumas pequenas mudanças já fazem uma diferença muito grande. Tipo, criar novos hábitos juntos, encontrar momentos de qualidade no meio da rotina ali, puxar conversas mais profundas, experimentar coisas novas. Tudo isso ajuda a fortalecer o vínculo. O problema é que quando o casal espera que essa nova conexão simplesmente aconteça sozinha, sem nenhum esforço, nada acontece. Então a gente precisa de entender que cada um tem que fazer a sua parte. O relacionamento é como qualquer outra coisa importante na vida. A gente precisa de investir, precisa de cuidado, precisa de ser nutrido esse relacionamento. E se a gente não
não investe nele, é tipo uma planta, né? Se a gente não rega a planta, ela não cresce, ela seca. Então, às vezes a gente precisa esperar a mágica acontecer, mas com um movimento da nossa parte, né, de conseguir fazer com que isso aconteça. E eu quero destacar aqui também um ponto muito importante. É a ideia de conflito, de que o conflito pode ser o fim da relação. Muito pelo contrário. Como já foi dito, é natural que tenhamos conflitos, dadas as diferenças aí das partes envolvidas. O conflito é muito mais do que o fim da relação, ele é até uma oportunidade de crescimento, porque ele indica que tem elementos ali que precisam ser trabalhados no casal. O que faz a diferença na vida conjugal, na vida relacional, na vida afetiva, não é necessariamente evitar brigas a todo custo. Obviamente que estamos sempre empenhados a não entrar em conflito. Mas quando o conflito ocorre, e aí que está o X da questão, é saber como resolver esses conflitos de forma saudável. E para isso, algumas estratégias aí são indispensáveis, né? Como o diálogo, né, propriamente dito, ter respeito à individualidade, né, um do outro, e também ter disposição para ajustar as expectativas, né, de um para com o outro. Relacionamentos não são sobre encaixar o outro no que queremos, né? A gente não pode formatar o outro, mas sim sobre construir algo em conjunto, respeitando as diferenças, né, e acolhendo mesmo os valores que com certeza cada um tem. E se o conflito no relacionamento está acontecendo o tempo todo, parece que nunca vai chegar a um entendimento, talvez seja a hora da gente parar um pouquinho e olhar de forma mais pé no chão ali, como que é que vocês estão se comunicando, como que o casal se comunica. Porque às vezes o problema não está exatamente no assunto da briga, mas na forma como está sendo feito, na forma como está sendo discutido. Na verdade, na maioria das vezes, né, nas relações, o maior problema não é o assunto em si, e sim como está sendo falado. Então, um dos pontos que eu costumo falar nos atendimentos é que a comunicação é um dos pilares mais importantes do relacionamento, e a gente tem que prezar muito bem pela comunicação bem feita. Muitas discussões aparecem ali porque não tem um momento onde a pessoa sente que está sendo ouvida, ou então porque o outro realmente não dá atenção, né, porque não tem uma correspondência, né, na conversa, ou então porque tem sempre uma defensiva. Tem palavras que já vêm carregadas de frustração, que já vêm com afirmações, né, de padrões do passado, e isso vai gerando conflitos entre um e outro. Então a ideia é de sentar, conversar numa boa, né, abrindo um pouco mais, sem fazer aquelas armadilhas de perguntas, ou então também de já vir com acusações, seria um bom começo. Para ter relações saudáveis, precisa de uma comunicação saudável. E a comunicação não é só falar, é também criar o hábito de ouvir, dar espaço para que o outro possa falar de forma segura, de forma livre ali, sem medo de julgamento, porque o relacionamento precisa disso. Você pode surpreender a pessoa com quem você se relaciona, justamente dando espaço para ser ouvida em alguns momentos. Bem, então o importante para manter o relacionamento, conforme foi dito, é um diálogo sempre presente, é buscar uma conexão que se faz através de uma troca positiva entre o casal, de saber falar no momento certo, de saber ouvir também, de renovar esses votos da troca afetiva de tempo em tempo, de sermos inventivos e, obviamente, de evitar essas ações que denotam ciúme, controle, possessividade. Então, embora não tenhamos aqui uma receita pronta, nós podemos afirmar que, seguindo alguns desses passos, as respostas em relação a uma vida relacional positiva vão ser respostas mais funcionais, como a gente gosta de dizer, né? Quando mencionamos aqui a psicologia cognitiva. Enfim, é sempre um desafio a relação. Porém, com a observação de todos esses elementos que foram mencionados aqui, tenho certeza que é possível construir relações positivas, fluídas, onde o que vai ser privilegiado é o afeto positivo, é o amor, é o compromisso firmado lá atrás de uma vida a dois, com objetivos em comum, respeitando, obviamente, as diferenças,
e amenizando os conflitos na medida de um diálogo positivo. Se você gostou desse episódio, siga o Território da Mente na sua plataforma de podcasts favorita e acompanhe nossos próximos episódios. Até a próxima!